eu posso fazer isso com qualquer outra função trigonométrica inversa, né? O seno, a secante, a tangente, todas elas fornecem, usando a diferenciação implícita, eu sou capaz de encontrar a expressão para a derivada dessas funções. Ok? Muito bem. Um outro exemplo é se eu quero estudar a função log de x na base A. A gente lembra que a função a elevado a x é uma função derivável, que tem como derivada a elevado a x ln de A, que foi uma das coisas que a gente mostrou em sala. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que a função logaritmo na base A é a função inversa dessa a elevado a x. Então, aqui eu aplicando a exponencial na base A, eu tenho a elevado a y igual a A log de x na base A, e isso aqui vale x. Ou seja, y igual a logaritmo de x na base A, somente se a elevado a y vale x. E agora eu venho aqui e derivo essa igualdade, ou seja, eu derivo essa equação onde y está de forma implícita, usando a regra da cadeia. Derivada desse lado aqui vai ser derivada da função de fora aplicada na função de dentro, da a elevado a y, vezes a derivada da função de dentro, que é esse camarada, y' igual a 1. Ou seja, y' é 1 sobre a elevado a y, que é 1, perdão, aqui faltou ln de a, então sobre ln de a. Lembra que a função a elevado a x tem como derivada a elevado a x ln de a, então a elevado a y vai ser derivada de a elevado a x, que é a elevado a x ln de a, só que eu aplico no y. Então, onde tem x eu troco por y, vezes a derivada de dentro. E daí eu tenho ln de a elevado a y vale x. Ou seja, log de x na base a é uma função derivável e a derivada vale 1 sobre ln de a vezes x. Em particular, ln de x, derivada, é 1 sobre x, porque ln de e vale 1. Ok? Muito bem. Com isso aí a gente tem informação da derivada de várias funções. Ou seja, tem a derivada de funções trigonométricas, tem uma derivada de funções trigonométricas inversas, tem uma derivada da exponencial, tem uma derivada da logaritmo, tem uma regra do tombo que ensina pra gente como derivar potências de x. E juntando todas essas funções aí, usando regra da soma, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, a gente tem uma gama de funções que a gente é capaz agora de calcular a derivada. Por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada da função raiz de x² mais x mais 1 mais ln de 3x, por exemplo. Tá. Aqui eu tenho uma soma, então eu posso, a princípio, aplicar a regra da soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu tenho que a derivada de f é a derivada dessa parte mais a derivada dessa parte. E ambas as partes são compostas de duas funções. Essa daqui é a função raiz de x composta com esse polinômio, e essa daqui é a função ln de x composta com esse polinômio 3x. Então, se eu aplico a regra da cadeia aqui, eu vou ter meio de x² mais x mais 1 elevado a menos meio. Aqui eu estou usando só a derivada da função de fora, que é elevar a meio, vezes a derivada da função de dentro, que é 2x mais 1. E agora eu somo isso à derivada dessa função, que é a derivada do logaritmo na base e, que é 1 sobre x, portanto no lugar de x eu troco pelo que está aqui dentro, 1 sobre 3x, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 3. Ou seja, isso aqui vai dar 2x mais 1 sobre 2, raiz, esse x elevado a meio pode vir para o denominador, mais 1 sobre x. Isso é um exemplo de combinações de funções que eu posso calcular a derivada, certo? Bom, outra coisa que a gente lidou
foi a seguinte. Eu retorno aqui com a minha função genérica, onde I é o intervalo aberto. E eu suponho que f seja derivável em I. Em outras palavras, existe o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai para zero, para qualquer x do intervalo. Tá? Ou seja, em outras palavras, existe f' de x para todo x de I. Tá? Ou seja, lembrando que f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai a zero. Certo? Então, sobre essas hipóteses. Observa que, como eu estou supondo que esse limite existe, então para cada x, quando o limite existe, ele é único, então isso me dá um número real bem determinado. Em outras palavras, esse cara, para cada x, eu tenho um único número real e, portanto, eu tenho definido, temos definida nova função, que é a função f', que aqui no caso onde eu estou supondo ela é derivável em todos os pontos do intervalo. Veja nesse exemplo que a gente acabou de fazer, bom, a função f tem o seu domínio, que é onde a princípio x tem que ser positivo por conta do ln, e x sendo positivo, essa coisa aqui é positiva, então o domínio dessa função f, nesse exemplo, é o intervalo de 0 a infinito. Okay? E quando eu calculo a derivada, veja que eu calculo a derivada pelas regras de soma e cadeia, e eu mostrei que a derivada dessa função é essa coisa, que tem como domínio também o mesmo domínio da f. Então, ou seja, nesse exemplo em particular, o domínio da f' coincide com o domínio da f. Né? Nesse intervalo de 0 a infinito, que é o maior domínio possível que a f' poderia ter, né? Porque a f' depende da f. Então, o maior domínio possível para a derivada seria esse intervalo. E nesse intervalo, essa expressão aqui faz sentido para qualquer valor. Então, o domínio da f' também é o 0 a infinito. Ou seja, esse exemplo cai dentro dessas condições que eu estou aqui. Bom, uma vez que eu tenho definido essa nova função, eu posso perguntar se a função f' é derivável. Tá? Podemos perguntar se essa função é derivável. Vamos supor que ela seja derivável. Bom, então se ela é derivável, vamos supor que ela é derivável no intervalo inteiro. Então, existe a derivada dessa função, que é a derivada da f', que eu vou denotar por f duas linhas. Então, essa aqui é chamada segunda derivada de f. Em outras palavras, a segunda derivada de f é a primeira derivada da derivada de f. E eu poderia fazer essa mesma pergunta outras vezes e, por exemplo, terceira derivada, derivada de ordem 4, derivada de ordem 5. A gente viu na sala que a partir daqui a gente costuma escrever numérico com parênteses, para não confundir com composta, e assim por diante, qualquer ordem. Ok? A gente sabe que existem funções que são deriváveis de todas as ordens. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o seguinte exemplo. Pega a função f de x igual a seno. Né? A função f de x igual a seno tem como primeira derivada a função cosseno de x. E aí eu posso perguntar, bom, essa nova função é derivável? Claramente é, porque a derivada da função seno é cosseno, que também é uma função trigonométrica que a gente já sabe que é derivável, então eu posso fazer a conta aqui, a derivada do cosseno é menos seno. E a terceira derivada de f, que é a derivada desse camarada, é menos cosseno de x. A quarta derivada é seno de x e assim por diante. A gente observa que a derivada dessa função trigonométrica seno de x, ela se repete
de 4 em 4. Certo? A mesma coisa acontece com a função cosseno. Então, imagina que esse aqui é o exemplo A. Se eu pegar a função g de x, função ln de x, que eu sei que é derivável, e tem como derivada 1 sobre x. X tem domínio 0 infinito, e a derivada dela também tem domínio 0 infinito. Aqui em cima eu tinha a função seno, que tem derivada, que tem domínio uma reta inteira, e todas as derivadas dela têm domínio uma reta inteira também. Se eu quiser calcular a segunda derivada, eu vou escrever isso aqui como sendo x a menos 1, para usar a regra do tombo. Se eu ficar menos x a menos 2. Se eu quiser calcular a terceira derivada dessa função, isso aqui vai ficar menos, esse menos 2 cai, então aqui fica 2x a menos 3, e por aí vai. Okay? Poderia até escrever uma lei de recorrência aqui para essa derivada. Ok? Ok. Muito bem. Bom, depois de ter entendido qual que é o significado da derivada de uma função com coeficiente angular e reta tangente, depois desenvolvido as propriedades que ensina pra gente como derivar soma, como derivar produto, como derivar quociente, como derivar composta, como derivar pela regra da cadeia, ou derivar implicitamente, a gente começou a pensar em que tipo de informação eu consigo tirar sobre a função, sobre a onda da função, a partir de sua derivada ou de suas derivadas, né? Então, a gente, com esse objetivo, a gente falou do que vem a ser os extremos locais de f. Né? Extremos eu entendo máximos e mínimos locais. Certo? Bom, em outras palavras, detectar pontos do domínio onde a função atinge localmente um maior valor ou onde ela atinge localmente um menor valor. Né? E para buscar esses elementos, a gente, supondo que a função f derivável, né, a gente caiu na seguinte definição, que é a definição de ponto crítico de f. Né? Nesse contexto, são os pontos onde f' de x é zero. Tá? De modo mais geral, um ponto crítico de uma função é um ponto do domínio para o qual f' de c é zero ou f' de c não existe. Tá? E por que é importante eu falar desses pontos críticos? Ele é importante pelo seguinte, porque se c no domínio da função é extremo, a gente mostrou que C é ponto crítico de f. Ou seja, os pontos extremos, os candidatos a extremos são pontos críticos. Pode ocorrer de um ponto crítico ser um extremo e pode ocorrer de não ser. Tá certo? Bom, e como é que eu consigo decidir se um ponto crítico é ou não um ponto extremo? Bom, aí a gente viu o teste da primeira derivada. Tá? Vamos falar um pouquinho dele. Para estabelecer esse teste, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, que
vimos que se f' de x é positiva num certo intervalo, então a função f é crescente nesse intervalo. Tá? E se f' de x é negativa em i, então f é decrescente em i. Ok? Então vamos supor que eu tenha eu vou colocar nessa reta real aqui o sinal da derivada. Imagina que aqui eu vou ver em que região que essa derivada se anula, onde ela não existe, onde ela é positiva, onde ela é negativa. Vamos supor que eu tenho um ponto crítico aqui. Eu estou supondo, nessa minha anotação, que a derivada aqui vale zero. Tá? Se a derivada não existisse, eu colocaria uma bolinha aberta, como usual. Tá? Então vamos ficar com a situação de cima. Então, ou seja, suponha que a função derivada se anula no ponto C. E eu teria três possibilidades aqui. Três ou quatro, na verdade, mas eu vou colocar só essas três aqui. Tá? Vamos supor que aqui eu tenho do lado de cá mais e aqui mais. Em outras palavras, para o lado esquerdo do ponto crítico, a derivada é positiva e para o lado direito ela é positiva também. Aqui mais, menos, aqui menos, mais. E por último eu vou colocar o quarto caso, que eu tinha falado que não ia pôr, mas vou por aqui, seria menos, menos. Tá? Bom, nessa situação aqui eu tenho o seguinte: a função f' é positiva nos dois lados, significa dizer que a função é crescente em ambos os lados de C. Então, nesse caso, embora o ponto C seja um ponto crítico, ele não é nem ponto de máximo nem de mínimo. É o caso, por exemplo, da função x ao cubo, que é uma coisa desse tipo. Certo? Bom, nesse caso aqui eu tenho que a função é crescente do lado direito e decrescente do lado esquerdo, ou seja, a função sobe até chegar em C e a partir de C ela desce. E aqui eu tenho um ponto de máximo local. Okay? Ou seja, nesse caso o ponto C é um ponto crítico e é ponto extremo. Da mesma maneira aqui a função decresce e aqui cresce, ou seja, a função vem decrescendo até chegar no C, a partir daqui começa a crescer, e aqui é um ponto de mínimo local. E aqui nesse caso a função decresce em ambos os lados, então esse ponto crítico não é ponto nem de máximo nem de mínimo, seria o caso, por exemplo, da função menos x ao cubo, por exemplo. Tá certo? Isso aqui é f de x menos x ao cubo. E essa aqui é f de x igual a x ao cubo, com c, obviamente, igual a zero. Tá certo? Tá? E o que é que diz o teste da primeira derivada? O teste da primeira derivada diz o seguinte: pegue um ponto crítico da função. Ou seja, um ponto onde a derivada primeira é zero ou onde ela não existe. Tá? E se o sinal da derivada mudar quando eu passo por C, que é nessas duas situações aqui, então C é um ponto de máximo, se muda de mais para menos, e é um ponto de mínimo, se muda de menos para mais. Tá certo? Se a função a derivada não mudar de sinal, então esse ponto crítico não é extremo. E finalmente, a gente também